Gente, estamos voltando aqui. Tivemos um probleminha técnico. Agora vamos retomar nossa live, direto ao ponto. Vanessa, está me ouvindo bem? Martinha, Rosinha, sejam bem-vindas novamente. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo melhor? Tive algum problema aqui com o microfone, mas já foi. Cleude, tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo bem? Então vamos lá, vamos começar. Tivemos probleminhas técnicos, mas agora estamos de volta. Nosso tema é o que você tem a perder. A gente tem falado nas segundas passadas, né, desde a segunda passada, sobre o poder nas perdas. E tem recebido muitos feedbacks de pessoas que assistiram nossas lives. Vocês têm sido abençoados? Se você tem sido abençoado, escreve aí. Tem sido abençoado, para compartilhar esse testemunho com a gente. Marcos, sou visitante, seja bem-vindo, meu amigo. Rosinha, Roseli, Cleude, geral agora aqui, beleza. Viviane, boa noite. Boa noite. Vocês estão me ouvindo? Então, a gente falou mais ou menos, vou rapidamente fazer um resumozinho. A gente falou sobre as perdas, que elas são inevitáveis. A gente falou sobre que a dor da perda é individual, que a comparação da dor ela não é saudável, dificilmente traz consolo. A gente falou sobre os erros, as perdas que são circunstanciais e as perdas que são relacionadas a decisões que nós tomamos. As perdas que acontecem por conta de situações da vida, de trabalho, de afastamento, e aquelas perdas que acontecem por conta de más escolhas, más decisões que a gente toma. E isso pode causar uma dor enorme no nosso coração. A gente aprendeu também que o orgulho impede a empatia. O orgulho impede que você se compadeça da pessoa quando ela está num momento de perda. E existe também o orgulho masoquista, que é quando você se gaba da sua dor. Você se orgulha de sofrer aquilo, porque aquilo é como se fosse um green card, um cartão para você solicitar mais apoio, mais carinho, que as pessoas te deem mais atenção, porque você sofreu muito, então você merece um pouco mais de cuidado, um pouco mais de carinho das pessoas. Vocês lembram disso? Quem estava aí? A gente falou também sobre a falsa culpa, sobre você assumir culpas que não são suas. Falamos também sobre o medo, de passar por alguns problemas. Falamos sobre a amargura que pode ser causada a partir do momento em que você não cuida da sua dor, da sua perda. Estão acompanhando? Até aí, tudo certo? Hoje nós vamos falar, nós falamos na semana passada sobre o tempo perdido. Quanto vocês lembram? E hoje nós vamos falar sobre algumas coisas importantes. Eu já peço logo para você anotar. Quem gosta de anotar, ter os resumos, anote, porque tem coisas que nós vamos falar aqui que são princípios que Deus com certeza vai cuidar do nosso coração, vai tratar da nossa vida, beleza? Então, onde você está, do jeito que você se sentir mais confortável, peça para Deus para falar nos nossos corações hoje. Pai, nós estamos aqui juntos, virtualmente, mas juntos no seu coração, porque nós queremos aprender mais de Ti, queremos ouvi-lo. Fala conosco, estamos aqui para isso, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos começar falando sobre o amor perdido. Perder alguém que a gente ama profundamente pode ser muito difícil de suportar. Quando a gente perde alguém que tem um valor enorme no nosso coração, na nossa vida, a perda dessa pessoa geralmente implica em muita dor, um sentimento de
dependendo de como foi sua relação, de remorso, de tristeza. A gente sabe como é difícil. Quem já perdeu alguém querido aqui, alguém que amava, sabe como é difícil perder uma pessoa que é o alvo do nosso amor. E não somente pessoas, mas tem gente que tem amor profundo por seus pets, por seus bichinhos de estimação, e quando eles se vão, o coração pode ficar completamente destruído. Pode ser muito difícil de suportar. A gente percebe, a gente reconhece situações como, por exemplo, noivos e noivas que foram abandonados no altar, que podem estar ainda buscando a razão dessa mudança súbita de decisão. A gente pode encontrar essas perdas quando os pais assistem seus filhos constituírem suas próprias famílias e sair de suas casas. É uma dor muito grande no coração dos pais alguns pais, quando veem seus filhos saírem, voando, tomando o mundo, ganhando a vida. O famoso cortar o cordão umbilical pode ser muito sofrido, pode ser muito doloroso. Essa perda também acontece quando os melhores amigos, seja por mudanças da vida, se separam. Cada um vai trabalhar num estado, num bairro, muda de cidade, muda de país. Por questões ideológicas, muitos amigos têm se distanciado hoje em dia. As promessas não cumpridas, as palavras duras, elas deixam as pessoas com cicatrizes no coração. E elas acabam percebendo que os relacionamentos que um dia foram muito valiosos nunca mais serão os mesmos. Vocês já passaram por situações assim? Algumas doenças, por exemplo, podem fazer com que o seu papel no relacionamento mude. Vamos supor que você é o provedor ou a provedora da casa. E por uma situação grande, uma circunstância muito contrária, muito adversa, você tenha que ficar na sua casa e depender de alguém. Às vezes você é uma pessoa super ativa dentro do seu relacionamento, seja uma relação com amigos, seja relação profissional, seja uma relação afetiva. E de repente você se percebe incapaz de fazer as coisas que você fazia, seja por um problema físico, seja por qualquer tipo de circunstância que te impeça de fazer algo. Isso acontece, isso é muito comum de acontecer. Eu tenho certeza que se você pensar em um pouquinho, você vai lembrar de pessoas que passam por situações assim, ou até mesmo você pode se identificar numa situação como essa. Além do mais, as pessoas mudam ao longo dos anos. O homem ou a mulher que você conhece hoje, independente do tipo de relação que vocês tenham, o homem ou a mulher que você conhece hoje não é o mesmo de 2, de 5, de 10 anos atrás. Então, por isso, eu já quero sugerir uma atividade que eu anotei aqui para você fazer. É tipo uma atualização. Quem gosta de anotar aí e tem feito as atividades sugeridas, faça essa pergunta. O que é importante para você dentro da sua relação? Pode ser uma relação de liderança, pode ser uma relação comercial, pode ser uma relação afetiva. O que é importante para você dentro dessa relação? E o que é importante para os outros componentes dessa relação? Se você estiver pensando em fazer em relação a um casal, o que é importante para o casal? Se quiser fazer com seu filho, com a sua filha, o que é importante para vocês como família? Seu marido, com sua esposa, seu namorado, seu parceiro de trabalho, o que é importante para vocês? Quais os seus valores individuais? E quais os valores individuais dos seus parceiros ou parceiras? E uma pergunta que é essencial: como que as suas características individuais podem contribuir para o crescimento da relação? Eu estou abrindo aqui um parênteses para falar sobre a perda, que eu estou falando sobre a perda, para falar sobre construção. As pessoas mudam com o passar do tempo.
As pessoas que você... Tem gente falando aqui que mudou muito. A gente já passou por situações assim. Quando a gente fizer esse inventário, vou chamar assim, das nossas relações, a gente vai poder ter um melhor aproveitamento delas. Porque se você mudou e o outro mudou, as mesmas coisas que vocês faziam no passado podem não serem vistas da mesma maneira hoje e podem ter problemas na relação. Quantos entendem isso? Vocês estão me vendo bem? Vai falando aí comigo. Eu vou fazer uma manobra aqui. Vou chegar um pouco mais perto do telefone. Acho que agora foi. Boa noite, Rosângela, Sebastião, tamo junto. Pastorzão, Márcio. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo o que nós estamos conversando? Então, a gente falou sobre os possíveis tipos de perda que acontece. Nós perdemos pessoas queridas, nós perdemos pets, nós perdemos situações. As promessas que não são cumpridas fazem com que a gente perca a confiança, que a gente perca a intensidade na vida. E existem duas coisas que são muito intensas e poderosas, que mexem com o nosso coração. A perda que advém, primeiro, pela morte. E a perda que acontece por meio do divórcio. Juntando as duas coisas, quando você está num processo de divórcio, quando um relacionamento se rompe de uma forma tão dura, as pessoas se sentem como se uma parte delas tivesse morrido. Tem gente que perde parentes, pessoas queridas e falam essa frase, né? Nossa, parece que um pedaço de mim morreu com fulano, uma parte minha foi enterrada hoje. Quantos vocês conhecem pessoas assim? A Eva está escrevendo aqui que passou por situações, pai, irmão, etc. Tem pessoas aqui que estão assistindo que perderam pais, perderam parentes dias atrás, tios, avós. Eu não sei como era a relação de vocês com esses parentes, mas a gente pode sentir como se uma parte nossa tivesse morrido junto. E num divórcio, quando a separação ocorre deliberadamente, imagina só, a sensação que tem no seu coração que o indivíduo está indo embora com uma decisão consciente de não te amar mais. Uau! Por isso que as separações por meio de divórcio são tão dolorosas. É a manifestação prática de um indivíduo ou de uma pessoa, de uma mulher, de um homem, não importa, de um indivíduo que decidiu intencionalmente, deliberadamente se afastar, quebrar uma aliança que foi formada para ser longa, duradoura, até que a morte os separe. Às vezes há a morte da confiança. Às vezes há a morte, a morte da admiração. E a gente vai perdendo por esse caminho tão doloroso, perdendo partes de nós mesmos. Glauci já passou por isso, Rosângela, Cristina, saudade machuca, é verdade. Sensação horrível, perder meus pais, a Rosinha está dizendo. Então, é uma dor indescritível quando você perde alguém que você ama. É indescritível. Ainda mais quando é algo que não pode voltar atrás, como a morte. Vamos continuar.
Em relação ao amor perdido, ele não só diz respeito a relacionamentos, mas também a paixões, a habilidades. Por exemplo, a nossa falta de capacidade de continuar dedicando tempo a coisas que a gente apreciava, a pessoas que a gente apreciava. Pode ser pela falta financeira, né? Por restrições financeiras, falta de tempo, falta de habilidades físicas. Você não tem condições mais físicas de se deslocar, de receber pessoas. E também os compromissos e as responsabilidades podem nos afastar de coisas e de pessoas que nós apreciamos. Todos nós, o pastor Márcio falou algo aqui, é isso aí. Difícil ter alguém que nunca enfrentou isso. Todos nós, de alguma maneira, já tivemos que lidar com algum tipo de perda. Perder qualquer ente querido ou até amigos não é fácil. Perder a mãe machuca demais. Temos pessoas aqui que perderam, eu graças a Deus ainda tenho minha mãe, mas temos pessoas aqui que estão assistindo a live que já passaram por essa dor terrível que é a perda da mãe. A dor da perda machuca demais. A perda é uma ferida que demora muito a cicatrizar. A morte é a única certeza que nós temos, e ainda acho pior, perder em vida quem amamos. É terrível. É terrível. Então a gente pode perder o amor quando ele é atribuído a uma pessoa, quando é atribuído a algo que a gente gosta, quando é atribuído a alguma habilidade de coisa que a gente faz. E também existe a perda do amor por distúrbios, como por exemplo, pessoas que estão passando por situações de depressão, elas podem ter um sintoma chamado anedonia, que é a incapacidade de sentir prazer. Então a pessoa que está sofrendo de depressão, ela não percebe mais sentido em nada, não sente prazer em fazer nada. Às vezes ela gostava tanto de fazer algo e nesse momento que ela está passando pelo processo da depressão, já não é mais interessante para ela. E também pessoas que têm transtornos como bipolar, o déficit de atenção ou de hiperatividade, elas podem não conseguir terminar os projetos. Por quê? Porque elas sempre percebem maior interesse, maior ganho em outras coisas. Então ficam pulando de atividade em atividade e isso faz com que perca ou não reconheça o prazer naquilo que tem feito na própria vida. A morte é a única certeza, essa eu já li. Vocês estão entendendo o quanto é intenso esse assunto? Eu quero falar algo para vocês, que diante da perda, do amor perdido em relação à morte, é essencial que a gente passe pelo tempo do luto. Por que é importante? Quanto mais eu espero para viver o tempo do luto, seja o luto pela perda através da morte, ou de um divórcio, ou de uma separação em vida, pessoas vivas que decidiram mudar de país, não necessariamente divórcio, porque podem ser amigos, pode ser família, pode ser amigos do trabalho, não importa. Mas quanto mais rápido a gente vive o processo de luto, mais rápido a gente deixa o passado para trás e consegue se concentrar no presente para construir o nosso futuro. Quanto mais tempo eu demoro para viver e para passar o processo do luto, mais tempo eu vivo preso no passado. O processo de luto é essencial porque nos leva à reflexão, à compreensão e à aceitação. Algumas vezes nós não vamos compreender, mas precisamos aceitar. Outras vezes vamos compreender e não vamos aceitar. Mas é preciso passar por esse problema. A reflexão acontece quando a gente pode colocar as ideias no lugar. O luto serve para isso. Nos dá a oportunidade de reconhecer a dor e perceber e receber o apoio de outras pessoas. Na semana retrasada, eu falei sobre o orgulho impede que a cura aconteça. Porque quando você não admite a sua dor, quando você não admite a sua ferida, ela não será curada.
processo de luto serve para a gente determinar o que vai deixar para trás e o que vamos carregar no nosso coração seguindo em frente. Permite que a gente avalie as nossas atitudes, as nossas ações, nossos comportamentos, para de fato pôr um ponto final no passado. Quanto mais demoramos a viver o processo de luto, mais tempo nós vamos viver no passado e trazer o passado para o presente. Vocês estão entendendo? Aceitação é terrível, terrível. Ficar sem a base da família, no caso dos pais, é muito difícil, sim. O tempo suaviza, mas não esquecemos quem perdemos, sim. Luto de amor é muito difícil, exatamente. O luto do amor, seja através de um divórcio, ou através da morte, ou através de uma separação. Imagina só, você está com uma pessoa que você acreditou que seria para sempre e ela intencionalmente se levanta, te dá as costas e te abandona. É terrível a dor dessa perda, é terrível. Márcio, você falou uma coisa que é muito interessante. O problema é quando o luto se torna eterno. Olha que coisa interessante, porque era o ponto que eu ia chegar nesse momento. O processo de luto, ele nos mantém, olha só, esse é um ponto que a gente merece refletir. O processo de luto nos mantém à procura da eternidade para a qual nós fomos criados, mas ainda nós não conseguimos alcançar. Vou repetir. O processo do luto nos mantém na permanência, no desejo de permanência perfeita para o qual fomos criados, mas ainda não alcançamos. Como assim? Se eu não aceito a perda, se eu não aceito que a pessoa se foi, eu fico vivendo num ciclo infinito, eterno, o luto no meu presente. O luto nunca acaba. Eu estou sempre entrando no ciclo. O tempo inteiro. Mas isso acontece, eu vou falar algo que é muito sério. Abre o seu coração para a gente meditar sobre isso. Eclesiastes 3:11 diz o seguinte: Deus fez tudo apropriado no seu devido tempo. Também colocou o desejo profundo pela eternidade no coração do homem. Mas o ser humano não conseguiu perceber completamente o que Deus realizou. Eclesiastes 3:11. Rapidamente, 3 coisas nesse versículo. Tudo tem o tempo certo. O tempo certo indica duração, valor e a intensidade de algo. Para que algo possa florescer. A duração do processo, o valor que você atribui àquilo e a intensidade com que você desfruta disso. Seja de um relacionamento que brotou, seja de um ministério que você iniciou, seja de um projeto que você começou agora, projeto profissional, projeto de mudança de carreira, mudança de um curso, por exemplo, que você resolveu fazer, mudança de igreja, mudança de bairro, de cidade, de casa, mudança de relacionamentos. Então tudo em relação ao tempo certo existe a duração, o valor e a intensidade. É a primeira coisa que eu aprendo nesse versículo. A segunda, Deus fez tudo apropriado no seu devido tempo. Isso quer dizer que algo bom pode se tornar impróprio quando é desfrutado fora do tempo. Você entende isso? Deus fez tudo apropriado no seu devido tempo. Isso quer dizer que algo bom pode se tornar inapropriado quando desfrutado fora de hora. Deixa eu ler alguns comentários aqui. E o terceiro ponto é que o nosso coração realmente é um desejo profundo pela
eternidade. Vou falar um pouquinho mais sobre isso. Deixa eu ler algumas mensagens aqui. A Luciana disse: o processo do luto tem um tempo e é necessário, porém é necessário entendermos o que podemos aprender nessa nossa fase. Na verdade, nessa sua fala, Luciana, você já, na primeira frase você já diz isso. O processo do luto tem um tempo e é necessário. É necessário para quê? Para quê? Para reflexão, para o aprendizado, para o entendimento e para a nossa própria liberdade. Preciso acabar. Eva, deixa eu voltar aqui para ver. O meu luto acabou. Vai embora para sempre, é isso. Acaba, o processo acaba. Hoje meu pilar que não me deixa cair é meu irmão Wagner Albuquerque, quando ele me trouxe para essas lives, está me mudando a cada dia. Poxa, Glaucio, graças a Deus, que bom ter isso. Amém. Hoje a saudade não dói tanto, tem o Senhor que me fortalece, amém. Deus é expert em salvar corações partidos. Tudo tem o tempo de Deus e muitas vezes não é o nosso, exatamente. Como eu acabei de dizer, às vezes uma coisa que é linda, boa, agradável, se torna má, ruim, escassa quando é desfrutada no tempo errado, na hora errada. Isso é a pura verdade. Muito bom, Glaucio, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Então, esse terceiro ponto, que é sobre... só abrindo um parênteses aqui, a gente está falando da perda. O luto faz parte, né? O processo. Hoje a gente não está falando exatamente sobre o luto, mas o luto é um dos caminhos para que a gente possa compreender e se libertar da dor, a dor sem consolo. Então, talvez no outro dia a gente fale um pouco mais sobre luto, mas hoje a gente está falando sobre a dor da perda e das diversas maneiras que ela vem, que ela acontece. Então, esse último tópico que a gente está falando aqui, temos em nosso coração um desejo profundo pela eternidade. Nós queremos a eternidade nos bons momentos, aquele momento em que você consegue descrever perfeitamente e pintar na tela do seu coração como uma pintura de um grande autor, de um grande pintor, de um grande escultor. Só que nós trazemos a eternidade, presta atenção nisso, nós desfrutamos da eternidade, nós experimentamos a sensação do infinito quando nós queremos nos livrar de algo que nos aflige, que nos incomoda, que faz doer até que a nossa alma suspira, pedindo por alívio, perguntando quando é que isso vai acabar? Será que isso não vai ter fim? Você entende isso? A gente quer a eternidade nos momentos que nós consideramos perfeitos, bons, agradáveis, momentos que trazem carinho ao nosso coração, que trazem alegria para a nossa vida. Mas nesses momentos o tempo voa, é como um vapor, parece que no abrir e fechar de olhos passou o tempo. E o nosso coração fica ansiando pela eternidade, que esse momento bom continue. Só que em relação aos maus momentos, nós desfrutamos da sensação do infinito, porque parece que aquilo nunca vai passar, que aquilo vai durar para sempre. E nos percebemos cansados, sobrecarregados, frustrados, com a dor do nosso coração. Meu Deus, será que isso nunca vai acabar? Até quando vai isso? Nesse momento a gente começa a ter um gostinho do infinito, mas não é esse infinito que a gente quer. Não é essa eternidade que a gente quer. Lembra que a gente não sofre sem esperança. Lembra disso? Olha só, 1 Tessalonicenses 4,13, a segunda parte do versículo diz o seguinte: para que não se entristeçam como aqueles que não têm esperança. Esse versículo é muito poderoso, tem princípios tremendos, valiosíssimos aí. Vou repetir. Para que não se entristeçam como aqueles que não têm esperança. Responde aí para mim. Qual é o tipo de tristeza que assola a vida e o coração daqueles que não têm esperança?
Qual é o tipo de tristeza que assola a vida e o coração daqueles que não têm esperança? Eu vou responder. É o tipo de tristeza que não tem consolo. É o tipo de tristeza que é ancorada no fim eterno. Acabou. É o tipo de tristeza onde o pó não é só a nossa fundação e nossa composição, mas é o estado da própria desesperança. Você entende isso? A tristeza daqueles que não têm esperança não tem consolo. É ancorada no fim eterno, que acabou. E o pó não é só a nossa fundação ou a nossa estrutura, mas é o próprio estado da sua desesperança. Mas nós não sofremos sem esperança. Porque a nossa esperança vive. A nossa esperança vive. A nossa esperança vive. Você crê nisso? Você acredita nisso? Que a sua esperança está viva e a sua esperança não são apenas ou somente pensamentos. A sua esperança é o Rei, o que venceu a morte, o que venceu a dor, o que resolveu te amar quando você era incapaz de fazer isso por você mesmo. Nossa esperança vive e Ele se importa e Ele cuida do nosso coração. Amém, amém. Eu já estou indo para o final, já está acabando, passa muito rápido. Já são 8h10, 12. Eu vou mais 2 minutinhos, 5 minutinhos aí. Quem me dá 5 minutinhos? Vocês estão sendo abençoados? Quem está sendo abençoado, coloca aí. Amém, eu creio. Fui pai com 16 para 17 anos, quando vim morar no Rio, meu filho cresceu e veio também, meu grande amor. Fazem 2 anos que eu perdi. Até hoje, não consigo me conformar. O pai está preparado para ir e não vê-lo. Acho que meu luto será para sempre. O que me diz? Valquírio, eu não faço ideia da dor que você sente. Não faço ideia da dor que você sente. Nós não fomos criados para morrer. Nós fomos criados para viver. A morte entrou como consequência de uma escolha ruim. Por um homem entrou a morte e o pecado. E todos nós carecemos de misericórdia e graça. Em contrapartida, por um homem veio a salvação e a esperança. Esse versículo de Tessalonicenses, não consigo abrir. Você consegue abrir para mim? Tem a Bíblia no celular? Não. Esse versículo de Tessalonicenses, eu lembro mais ou menos de cabeça aqui, eu ia ler, mas não consigo abrir agora. Diz o seguinte, para que a gente, lembre-se que a gente não sofre. Tem aqui, achei, rapidamente. Vou ler para você, Valquírio. Diz o seguinte: não queremos, pois, irmãos, que vocês sofram sem saber com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Nós já entendemos que nós temos esperança porque a nossa esperança é viva. E ele diz assim, continuando: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora,
Ainda vos declaramos por palavra do Senhor isso, nós, os vivos, os que ficamos ou ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do nosso Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essa palavra. Talvez de mim mesmo eu não pudesse dizer nada para você. Mas o nosso Deus diz e traz o consolo que nós não sofremos sem esperança, porque aquele que é a esperança é vivo e consola o nosso coração. Uma esperança, uma tristeza de quem não tem esperança é dura, é sem consolo, é ancorada no fim eterno. Mas nós que cremos naquele que é a esperança, sabemos que aqueles que dormem ressuscitarão e nós estaremos com eles. O poder que há em Cristo, que habita em nós e em nosso coração. Esse é o maior consolo. Não existe dor maior, talvez não exista dor maior do que um pai perder um filho, do que uma mãe perder um filho. Porque nós não fomos criados para morrer. Mas nesse momento, a nossa esperança consola os nossos corações. Eu nem sei se eu continuo. Acho que eu vou terminando depois dessa. Na semana que vem eu termino, ainda falando um pouco sobre o amor perdido. Então já quero agradecer. Eu agradeço a todos que estiveram aqui hoje nessa live, que foi tão intensa. Muito obrigado por vocês todos terem compartilhado aqui suas experiências, deixado aqui seus comentários. E que essa palavra traga conforto ao seu coração. A tristeza de quem não tem esperança, ela é baseada no fim eterno. Não tem consolo. E o pó é o estado da própria desesperança. Mas a esperança é viva. E nós nos entristecemos, mas com esperança. Na esperança que nós todos seremos ressuscitados por aquele que venceu a morte. Por um homem a morte veio, mas por outro homem, Cristo, veio a redenção. E nós todos somos redimidos pelo sangue, pela morte e pela ressurreição de Cristo. Amém? Quero agradecer Cristina, Eva, Dete, Rosinha, Glauci, Valquírio, Pastor Márcio, mais quem? Lucimar, quem mais? Vivi, Anne, Eva, já falei, todos aqui que participaram, Deus abençoe muito vocês. Já peço para vocês enviem essa live aqui para alguém que você acredita que será abençoado por essas palavras. Marque as pessoas nos comentários aqui. Tenho certeza que vai abençoar a vida e o coração de alguém que pode estar precisando, e você será o canal para trazer esse consolo. Nós nunca sofremos sem esperança, porque a nossa esperança vive. Segunda-feira que vem, a gente vai terminar essa, e eu vou falar rapidamente sobre isso, e já vou começar a falar sobre o que nós temos a ganhar
Nós falamos sobre as perdas. Agora vamos começar a falar sobre o que nós temos a ganhar. Então, será uma palavra de consolo, uma palavra de cuidado, uma palavra de ânimo para o seu coração. Amém? Deus abençoe, o amor de Deus, a consolação do Espírito e a graça de Jesus seja sobre você, sobre a sua família, hoje e para sempre e sempre. Deus abençoe. Um grande beijo em seus corações.